Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos narra esta cena muito interessante. Jesus sai a caminhar e vem alguém correndo. Um homem se ajoelha diante dele e pergunta: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? O texto do Evangelho começa com a pergunta sobre a vida eterna e termina com Nosso Senhor dizendo que aqueles que tiverem deixado tudo por causa dele receberão 100 vezes mais, agora e no mundo futuro a vida é eterna. Então a vida eterna aparece no começo e aparece no final do relato, porque ela é o pano de fundo de toda a narrativa. E nós não a podemos perder de vista. Que é algo que, em geral, as pessoas não prestam muita atenção, ainda mais hoje. Houve um tempo na história em que a cultura era eminentemente cristã e, portanto, os homens pensavam no céu e se colocavam essa problemática. Se nós pensarmos, por exemplo, no âmbito da literatura, a maior obra literária do Ocidente é a Divina Comédia, de Dante Alighieri. E o tema da Divina Comédia é a vida eterna. O céu, o inferno e o purgatório. Está falando sobre isso. O tema que está presente naquilo que equivale hoje à produção literária, o cinema, a televisão, o teatro, etc., é muito outro. As nossas preocupações, os nossos horizontes são tacanhos, muito horizontais, imediatistas, instantaneístas. As nossas preocupações são banais. Nós não pensamos sobre esse quadro. Jesus diz: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Então Jesus passa a lhes explicar os mandamentos. Ele diz que os observa desde a juventude. Então Jesus lhe responde: só uma coisa te falta. Vai, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mais uma vez, a vida eterna. Terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem escuta isso e fica abatido. E vai embora, cheio de tristeza, ou seja, deprimido. Por quê? Ele era muito rico. Ou seja, estava apegado demais às suas coisas. Não podia fazer um ato de tamanha violência. Em outras palavras, Jesus desmascara a aparente espiritualidade daquele homem. Ele chega chamando de bom mestre, depois fala dos mandamentos, e Jesus termina por mostrar que ele não passa de um avarento. Que ele não consegue olhar para o que transcende os ganhos, a prosperidade material. Daí Jesus tira o ensino para os seus discípulos. Ele diz: como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, que era uma portinha muito baixa. Os apóstolos se escandalizam, dizem: não, Senhor, mas isso
Isso é impossível, então. Ele diz, não, para Deus tudo é possível. Pedro diz, nós deixamos tudo e te seguimos, e Jesus conclui dizendo, olha, não há quem tenha deixado tudo por causa de mim e não receba 100 vezes mais. E este 100 vezes mais não significa, conforme diz a teologia da prosperidade, sermos abençoados com muito dinheiro no bolso. Não. Este 100 vezes mais se refere à vida no Espírito, cujas portas se abrem para nós e nós começamos a conhecer Deus ainda aqui e a ter intimidade com Ele verdadeiramente. Ou seja, o Evangelho de hoje nos fala de uma dupla dimensão. A dimensão terrena, do apego àquilo que São João chama de concupiscência dos olhos, ou seja, a avareza, a atração que a riqueza provoca nos nossos corações, e de outro lado, a libertação que o desapego nos traz, a tal ponto que nós entramos naquela perspectiva de Jesus no Evangelho de São Lucas, quando ele diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, nós podemos passar a nossa vida vivendo como devotos do dinheiro. Isso é muito fácil acontecer, porque todos nós temos necessidades. E muitas vezes nós somos tomados por aquilo que na década de 70 se chamava de sonho brasileiro. Ou seja, casa própria, carro na garagem, um emprego fixo e assim por diante. E o nosso coração fica tão seduzido por essa preocupação que nós acabamos transformando o nosso culto, a nossa religião, numa devoção disso. Nós transformamos o centro da nossa preocupação espiritual em adquirir e em fazer a manutenção dessas coisas. Nós montamos uma capela no meio da nossa ambição. E isso pode acontecer até mesmo dentro da igreja. Quando pessoas, por exemplo, ambicionam isso, ambicionam aquilo, ou querem uma posição, ou querem uma coisa ou outra. Há tanta vaidade no meio do mundo. Satanás inventou 1001 formas para fazer o nosso coração ficar amarrado a tudo aquilo que é terreno. A nós queremos crescer humanamente, progredir profissionalmente de tal modo que parece que o horizonte da nossa vida é adquirir cada vez mais prestígio, sucesso, uma posição. Quando, na verdade, queridos irmãos, se o nosso foco é esse, nós nunca vamos conseguir desfrutar do melhor de Deus. Nós não vamos conseguir ter verdadeira intimidade com Deus, nós não vamos conseguir ter uma verdadeira vida espiritual. Aí você me diz, então eu tenho que ser um fracassado? Não! Você pode ser uma pessoa bem-sucedida. E é bom que você o seja. Mas o seu foco tem que transcender ser alguém bem-sucedido. Como cristão, a sua preocupação tem que ser outra. Você precisa estar desejoso por mais de Deus. O seu coração tem que estar queimando de paixão pelo Senhor. A sua ambição tem que ser ver a glória de Deus sendo conhecida no mundo, o nome de Deus sendo honrado. O seu objetivo tem que ser
levar por todos os lados o conhecimento dele para que mais pessoas o conheçam através da sua própria vida. Ou seja, a nossa preocupação tem que ser Deus e a sua glória. É isso que tem que ocupar o centro do nosso coração. Essa tem que ser a nossa ambição. Ou seja, eu quero Deus, e eu quero que o nome dele seja conhecido, eu quero que a glória dele seja afamada, eu quero por todos os caminhos que me são possíveis, fazer com que mais e mais pessoas sejam abençoadas por aquilo que ele me trouxe. Ou seja, eu quero mais dele. Eu preciso de mais dele. O nosso foco tem que ser mais do Senhor. Mais. Pobre igreja no século 21. Em que as pessoas chegam dizendo assim: eu não consegui dormir essa noite porque o meu salário não caiu na minha conta. Eu estou com tal preocupação profissional, isso está tirando a minha paz. E em que não chegam pessoas dizendo assim: olha, essa noite eu passei chorando, porque eu quero mais da presença de Deus. Já tem 3 dias que eu não consigo dormir, porque eu fico pensando quantas pessoas na cidade de Osasco não conhecem a Jesus. Esses dias eu fui comer e perdi a fome, porque eu me lembrei que tem muita gente que nem sabe que existe Jesus Cristo presente no sacrário. Pobre cristianismo, o do século 21, em que as pessoas estão preocupadas em comprar isso ou aquilo, em ter um instante de satisfação, em fazer uma viagem legal, em poderem estar umas com as outras, enquanto há uma multidão de almas que desconhece o Evangelho e, sobretudo, há um Deus cuja honra é ultrajada continuamente. Um Deus cuja santidade é profanada incessantemente. Eu me preocupo muito quando eu olho para o panorama da igreja no século 21 e eu não vejo uma igreja sendo atacada, não vejo uma igreja sendo perseguida, não vejo uma igreja sendo detratada. Pelo contrário, vejo muitas vezes nós, sacerdotes, falando na televisão para massagear o ouvido das pessoas, dando conselhos que fazem com que o ego se sinta melhor, dando dicas de coach, fazendo lacrações no Instagram, ou coisas engraçadas para que as pessoas riam, ao invés de chorarem os seus pecados. Como é que nós podemos querer atrair a presença de Deus sobre nós, se nós não somos capazes de ter um coração queimando de desejos por mais dele? Se nós não ambicionamos por mais dele? Os discípulos permaneceram perseverantes com Maria no cenáculo por 10 dias esperando a vinda do Espírito Santo. E Pentecostes aconteceu porque eles permaneceram trancados 10 dias orando até que o Espírito Santo viesse. Nós queremos que ele venha sem que nós tenhamos orado sequer por isso. Nós queremos que ele venha para nos abençoar sem que nós tenhamos fome e sede da presença dele, porque já estamos com o nosso estômago, com os nossos bolsos, com a nossa vida farta de coisas terrenas, a nossa mente cheia de distrações, o nosso coração farto de amizades e carinhos humanos, enquanto nós não dobramos o nosso joelho para dizer: Jesus, tu és insubstituível. Eu preciso do Senhor mais do que de qualquer outra pessoa. Eu dependo de ti. Como é que nós podemos querer ser usados por Deus quando nós
fazemos Deus um item a mais da nossa agenda em concorrência com 1001 outras coisas. Ao invés de ele ocupar o centro da nossa agenda, o lugar privilegiado do nosso coração. Como é que nós queremos que o nome dele seja conhecido através de nós? Se, na verdade, nós é que estamos querendo ficar conhecidos às custas dele. Onde está o joelho calejado? Aonde está o estômago gritando de fome por jejum? Aonde está uma alma desejosa pela presença de Deus que não consegue mais andar senão inquieta porque quer tê-lo no seu coração? Não podemos ser como nós temos sido, cristãos que já estão contentes demais com o mundo e que estão contentes demais consigo mesmo e que acham que já chegaram ao patamar que poderiam chegar. Por quê? Se conformaram com uma vida medíocre. No livro do Apocalipse, o Espírito Santo repreende a igreja e diz: tu pensas que és rico, mas és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esta é a censura que o Espírito Santo faz aos cristãos do nosso tempo, que estão com este jovem rico e muito pior do que ele, porque ao menos ele obedecia os mandamentos, enquanto que os cristãos da nossa geração estão podres de pornografia, estão podres de fornicação, estão podres de maledicência e de tantos outros pecados. Cristãos que não vivem sequer os mandamentos de Deus e que querem chegar na presença dele para serem cheios da sua unção, como se Deus pudesse encher um vaso cheio de sujeira ou ungir uma cabeça podre de esterco. Ele não faz isso. Antes de encher a sua igreja com o Espírito Santo, ele precisa santificá-la. Antes de fazer com que ela manifeste sinais de poder, ele precisa limpá-la por dentro e por fora. Eu estou cansado de ver a igreja sendo notícia por causa de escândalos de pedofilia. Eu queria vendo a igreja ser notícia por causa dos milagres que transbordam nos seus templos. Aleijados andando, cegos abrindo os olhos, pecadores se convertendo, a palavra sendo declarada, o Espírito Santo sendo derramado e cristãos inconformados com este mundo, indo levar por todos os lados a palavra que transforma. Isso só pode mudar quando as nossas prioridades mudarem. Isso só pode mudar quando nós trocarmos a ambição pelas coisas da terra pela ambição pelo reino dos céus. Não adianta nós ficarmos aqui falando de coisas divinas e elevadas, quando na verdade aquilo que ocupa a nossa preocupação é apenas o nosso velho ego e são apenas as coisas podres desta terra. Ou nós nos convertemos, ou nós não poderemos cooperar com o Senhor. Esta é a verdade. Por que esse jovem foi embora triste? Porque ele não quis entregar-se verdadeiramente a Cristo. Por que a igreja dos nossos dias é uma igreja muitas vezes triste? Porque ela está pegada a tantas posições de segurança, a tanta glória humana. Ao invés de se colocar no chão, pobre, indigente da presença de Deus. Se nós não cairmos por terra, se nós não nos prostrarmos, se nós não permitirmos com que o nosso coração seja cheio de uma indignação espiritual, nós não conseguiremos nada. Eu preciso me conformar comigo mesmo, eu preciso olhar e dizer: Senhor, eu tenho sido hipócrita, eu não tenho te buscado de verdade. Eu quero apenas que o Senhor venha confirmar todas as minhas próprias expectativas e venha mimar o meu ego caprichoso. Eu preciso bater no meu peito e dizer: Senhor, até hoje eu não me converti, eu não me transformei num cristão de verdade, eu sou apenas um avarento que cerca a tua casa para ver se consegue tirar de ti alguma bênção. Mas até hoje eu não quis verdadeiramente um relacionamento contigo.
Será que nós nos entregamos a Jesus de verdade? Porque quem se entrega a Jesus entrega a sua vida como um cheque em branco para que ele assine e coloque todos os valores. Se os valores de Jesus não entram em nós, não adianta nós pensarmos que nós nos convertermos. Não, nós somos apenas pagãos que levam no seu peito um crucifixo, mas que não tiveram a sua vida afetada pelo sacrifício da cruz. Pagãos que ainda andam errantes nos seus caminhos, pensando apenas nas suas próprias coisas humanas. É apenas quando a palavra entra em nós, e quando nós dizemos, Senhor, eu desisto de viver do meu jeito, a partir de hoje eu quero viver apenas para Ti. Eu quero deixar de lado as minhas preocupações e as minhas ambições. E a única coisa que eu quero ambicionar daqui para frente é ser Teu amigo. É buscar mais da Tua face, é ter mais da Tua glória. É poder levar a Tua palavra por onde eu puder. Só quando nós tivermos esta ousadia é que verdadeiramente nós poderemos dizer que nós somos convertidos. Há muitas igrejas, mas há pouco fogo no altar. Há muitos homens falando o nome de Cristo, mas há poucos que são monopolizados pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos que surjam pregadores incômodos, homens e mulheres que chegam aqui a este mundo para tirar os homens da sua zona de conforto, porque eles mesmos foram os primeiros a sair. Nós precisamos orar, queridos irmãos, porque é melhor ter 6 meses o coração queimando em brasa do que passar uma vida inteira dentro da igreja sem ver o poder de Deus se derramar. Quem dera o Senhor nos pudesse conceder um dia de fogo na presença dele, verdadeiro, porque o salmista diz, um dia na tua presença vale mais do que 1000 fora da tua casa. É disso que nós precisamos. De uma palavra que seja viva e eficaz, que nos corte. São Paulo diz na segunda leitura que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E é a ela que devemos prestar contas. Nós precisamos dessa palavra viva, que chega rasgando, que nos corta em pedaços. Não é possível que alguém tenha passado por um terremoto e não tenha sentido nenhum tremor. Não é possível que alguém tenha passado pela palavra de Deus sem sair cortado, retalhado, ferido, sangrado por ela. Eu preciso todo dia dessa palavra rasgando o meu coração por dentro. Essa ferida não pode cicatrizar. O sangue tem que jorrar o tempo todo. Ela tem que me quebrar, ela tem que me cortar. Ela tem que me alterar. Porque eu sou julgado por ela, é ela que me revela quais são as verdades secretas em Deus, é ela que julga os pensamentos e as intenções do coração, é ela que tem que me configurar, é ela que tem que dizer como é que eu sou, é ela que tem que pautar o meu comportamento. E não é uma palavra qualquer, é uma palavra viva, porque ela é uma pessoa. Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Essa palavra cheia de força, cheia de poder, cheia de intensidade, essa palavra que queima, que rasga, essa palavra que incomoda, que é viva, é ela que tem que entrar em nós. É ela que precisa nos transformar. Talvez você me diga, mas eu não tenho como todos os dias estar numa pregação, mas você tem como estar todos os dias de joelhos diante do Senhor para dizer, queima o meu coração pela palavra e me confronta. Me tira da minha posição de segurança no pecado e me joga numa nova dimensão.
Eu estou cansado de ser medíocre. Eu preciso viver o sobrenatural na minha vida. Eu não quero mais ficar administrando problemas que Satanás criou para que eu ficasse perdendo meu tempo com eles. Eu quero fome pela tua presença. Eu quero orar e que o céu desça até mim. Eu quero ser carregado com o peso da sua glória. Eu preciso da presença real do teu Espírito e do confronto vivo com a tua palavra que sangre meu coração. Eu não quero sair vivo desse encontro. Eu quero sair todo dia morto. Eu quero que essa palavra me fira por dentro. Será que a gente não tem se conformado com um pouco demais? Para um cristão, ser alguém de sucesso nessa vida é um nojo. É pouco demais. Porque um cristão quer ser apóstolo. Ele quer sair por todos os lados revestido com a vida de Deus. E possuído por essa inconformidade com o Evangelho. Se os cristãos da nossa geração tiverem este zelo e este fogo, a igreja voltará a ser notícia. Não pelos seus pecados, mas pela explosão do sobrenatural que está para ser derramada. Ele quer fazer isso. Mais do que ninguém, ele quer fazer isso. Mas para isso, nós precisamos mudar as nossas atitudes, a nossa fome, a nossa sede, as nossas prioridades e as nossas ambições.